Estudo Bíblico Atos 4, versos 1 a 37. Um dos propósitos principais do livro de Atos é mostrar que os judeus que rejeitaram e crucificaram Jesus continuaram rebeldes contra Deus, rejeitando o evangelho do Jesus ressuscitado e elevado aos céus, proclamado pelos apóstolos. Este capítulo descreve o começo dessa oposição que culminou com os planos dos judeus de matarem Paulo em sua última visita a Jerusalém. Capítulo 23, versos 12 a 15 e 25, versos 1 a 3. Verso 1. Sacerdotes. Foi tão grande a multidão que se ajuntou no alpendre de Salomão que a polícia do templo interveio. Os saduceus pertenciam a um partido judeu chamado os saduceus. Discordavam dos fariseus quanto à interpretação da lei e também negavam a doutrina da ressurreição e da existência dos anjos e demônios. O capitão do templo era um oficial importante, o segundo oficial no poder político e religioso judaico depois do sumo sacerdote, e tinha a responsabilidade da preservação da ordem no templo. Verso 2. Ressurreição. Negando essa doutrina, capítulo 23, versos 6 a 8, os saduceus, com muita razão, temeram o surgimento de uma seita dinâmica que diminuísse seu poder. Foram eles que tomaram a liderança no plano de crucificar a Jesus. João 11, 49 e 50. Verso 3. Já era tarde. Os judeus detiveram na prisão Pedro e João porque a lei judaica não permitia julgamentos à noite. Era tarde demais para convocar o sinédrio nessa tarde, de modo que os apóstolos seriam ouvidos no dia seguinte por esse conselho. Verso 4, 5.000. Lucas infere que esses acontecimentos tiveram grande efeito sobre o povo, e muitos creram, de modo que o número dos crentes chegou a 5.000. Versos 5 a 7. As autoridades, os anciãos e os escribas. Estes grupos constituíam o conselho religioso judaico, o sinédrio. Lucas 22, 66 descreve o corpo de principais sacerdotes e escribas como a assembleia. Este corpo incluiria o sumo sacerdote, membros de sua família, verso 6, saduceus e fariseus. Mateus 27, 62. Pedro e João foram levados à presença do sinédrio e desafiados a dizer com que autoridade leigos como eles agiam daquela forma. Versos 8 a 10. Pedro experimentou um novo revestimento do Espírito para que pudesse se defender. Ele destacou que nada fez além de ajudar um aleijado. Esse homem estava de pé com Pedro e João, e Pedro declarou que a sua cura fora efetuada em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não por algum poder que existisse nos próprios apóstolos. Versos 11 e 12. Pedro estava presumivelmente defendendo-se, mas depois abandonou a defesa, recebeu novo enchimento do Espírito Santo, que lhe trouxe repentina inspiração, sabedoria e ousadia para que proclamasse a verdade de Deus e começou a testemunhar o Evangelho. Ele citou o Salmo 118, 22, declarando que Cristo era a pedra que os construtores da nação judia rejeitaram, mas a qual Deus estabeleceu por mais importante pedra do edifício. Além disso, disse que só nele havia salvação, e que se os judeus rejeitassem o poder salvador do seu nome, não haveria outro meio de encontrarem salvação. Pedro colocou o sinédrio em julgamento ao pregar o evangelho a esses homens que haviam condenado Jesus Cristo e se transformado em inimigo de Deus. Verso 12. Nenhum outro nome. Isso se refere ao fato de que a salvação é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Há apenas dois caminhos religiosos: o caminho largo de salvação pelas obras, que conduz à morte, e o caminho estreito da fé em Jesus, que conduz à vida eterna.
Portanto, assim como o nome de Jesus tinha sido a única esperança para a cura física do homem coxo de nascença, assim também o nome de Jesus é a única esperança para a cura espiritual da humanidade. Mateus 7, versos 13 e 14, João 10, versos 7 e 8, João 14, 6, 1 Timóteo 2, verso 5. Verso 13. Homens iletrados e incultos. A coragem e o pronto testemunho de Pedro e João são cumprimento da promessa de Cristo aos discípulos em Mateus 10, versos 19 e 20. Pedro e João não haviam sido instruídos nas escolas rabínicas e não tiveram instrução formal na teologia do Antigo Testamento, o que deixou o sinédrio atônito, reconhecendo que esses homens tinham estado com Jesus e que haviam sido por ele ensinados. Lucas 2, versos 46 e 47 e João 7, verso 15. Versos 15 a 17. Embora as evidências fossem óbvias e irrefutáveis, os líderes religiosos se recusaram a aceitar a Cristo e continuaram tentando suprimir a verdade. Mas seria arriscado punir os dois apóstolos que não haviam transgredido nenhuma lei, e além disso realizaram um milagre que chamou a atenção de toda a cidade. O sinédrio decidiu então que seria preciso impedir que a fama dos apóstolos alcançasse os níveis da popularidade de Jesus e de João Batista, verso 21, e Marcos 11, 32. Verso 18. Quando Pedro e João foram chamados de volta pelo sinédrio, não foram punidos, mas ordenaram-lhes que deixassem toda e qualquer pregação em nome de Jesus. Versos 19 e 20. Os apóstolos responderam que se lhes fosse solicitado escolher entre a vontade de Deus e o decreto dos homens, teriam de escolher nada mais, nada menos que obedecer a Deus. Os cristãos devem obedecer às autoridades governamentais. Romanos 13, versos 1 a 7, 1 Pedro 2, versos 13 a 17. Mas, quando decretos governamentais são claramente contrários à palavra de Deus, Deus deve ser obedecido. Êxodo 1, versos 15 a 17, Daniel 6, versos 4 a 10. Verso 21. Todos glorificavam a Deus. O povo comum, sem preconceitos teológicos ou posição vantajosa a preservar, não receia atribuir o milagre a Deus. Versos 24 a 30. A experiência de Pedro e João não amedrontou ou desencorajou os outros discípulos. Antes, os estimulou. Eles se apegaram com confiança ao controle soberano de Deus sobre todos os acontecimentos, mesmo sobre os seus sofrimentos. Além disso, eles estavam confortados pelo fato de que a oposição que estavam enfrentando tinha sido prevista no Antigo Testamento, versos 25 e 26. Verso 24. Soberano Senhor. A palavra grega é um título incomum no Novo Testamento para Deus que significa Senhor absoluto. Lucas 2, 29, 2 Timóteo 2, 21, 2 Pedro 2, 1, Judas 4 e Apocalipse 6, 10, que representava o reconhecimento dos discípulos da soberania de Deus. Nessa oração, que nos serve como um modelo, os crentes não pediram que Deus os livrasse de problemas e perseguições futuras, mas o louvaram por ser Ele o Senhor de todas as coisas. Dirigiram-se a Ele, chamando-o de soberano Senhor e não simplesmente Senhor. Versos 25 e 26. Os cristãos experimentaram a perseguição prevista em Salmo 2, versos 1 a 3. Os principais se opuseram tanto a Deus como ao seu ungido ou Messias. Verso 27. Santo servo. Novamente os crentes se referiram a Jesus chamando-o de santo servo, que também era o ungido. Para eles, Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia e Pérea,
representava os reis da terra. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, representava os príncipes. Os outros oponentes do Salmo identificaram como sendo os romanos, os gentios, e os povos de Israel. Verso 28, tua mão e teu propósito. Deus é o Senhor soberano sobre todos os acontecimentos. Ele comanda a história de forma que esta cumpra o seu propósito. O que sua vontade determina, seu poder executa. Nenhum exército, governo ou conselho pode obstruir o caminho de Deus. Versos 29 a 31. Assim como os discípulos, precisamos orar com outros irmãos, pedindo coragem e ousadia. Para adquiri-la, você pode. Primeiro, orar para receber poder e coragem do Espírito Santo. Segundo, buscar oportunidades em sua família e sua vizinhança para falar a respeito de Cristo. Terceiro, perceber que a rejeição, o desconforto social e as dificuldades não são necessariamente perseguições. E quarto, começar por onde estiver sendo mais ousado, mesmo que em pequenos gestos. Verso 31. Tremeu o lugar. Como no Pentecostes, um fenômeno indicativo da presença do Espírito Santo. A comunidade de bens dos primeiros cristãos, capítulo 4, versos 32 a 5, verso 11. Versos 32 a 35. Por serem os crentes de um coração, verso 32, eles estavam conscientes dos necessitados da igreja e, consequentemente, ajudavam vendendo terras e doando valor para os apóstolos, visando aquelas necessidades. Este ato cristão de contribuir era proporcional à real necessidade e era voluntário, não obrigatório. Capítulo 5, verso 4. Verso 33. Testemunho da ressurreição. A comprovação suprema da salvação completada em Jesus Cristo foi sua ressurreição dentre os mortos. Os apóstolos, como testemunhas principais, tiveram que testificar sobre esse acontecimento redentor, capítulo 1, verso 22. Abundante graça, isso significa favor, e aqui tem duplo sentido. 1. Favor do povo de fora da igreja. Por causa do amor e da unidade dos crentes, o povo comum ficou impressionado, capítulo 2, verso 47. E 2. Favor de Deus, que estava concedendo bênçãos. Versos 36 e 37. José, a quem deram o nome de Barnabé, levita. No Antigo Testamento, os levitas não tinham terra herdada como as outras tribos, embora lhes coubessem cidades por sorteio, Josué 21. Já nos tempos do Novo Testamento, é possível que um levita, como José Barnabé, tenha possuído terras. Isto talvez fosse o caso num país fora da Palestina, tal como Chipre, de onde ele era natural. Lucas apresenta Barnabé como um bom exemplo dentre aqueles que doaram propriedades. Mais tarde, ele se tornaria companheiro de Paulo e figura proeminente no livro. Capítulo 9, verso 26, 11, versos 22 a 24 e verso 30, capítulos 13 a 15.